7 técnicas da mediação judicial e extrajudicial na prática que ninguém te conta e sem enrolação. Vamos lá? 1. Escuta ativa. A escuta ativa envolve escutar atentamente o que as partes estão dizendo, verbal e não verbalmente, demonstrando compreensão e empatia. Isso ajuda a garantir que todas as preocupações sejam escutadas e compreendidas corretamente. Quer um exemplo prático? Durante uma mediação entre duas empresas disputando um contrato, a mediadora usa a escuta ativa para refletir e resumir as preocupações de todas as partes. Por exemplo, ao escutar uma das partes dizer "estamos preocupados com a qualidade do produto" entregue, a mediadora pode resumir e então falar: vocês estão preocupados com a consistência na qualidade do produto que não está atendendo às expectativas contratuais? É isso mesmo? Entendi corretamente? Isso confirma que a mediadora compreendeu a preocupação e dá à outra parte a chance de escutar de uma outra perspectiva, esclarecer e até concordar. Técnica número 2. Reformulação, descrição. A técnica da reformulação envolve reformular uma declaração ou uma preocupação para mudar a perspectiva e ajudar as partes a ver o problema de uma outra forma, mais construtiva. Quer um exemplo prático? Se uma das partes expressa frustração com o comportamento do outro, dizendo ele nunca atende aos nossos pedidos a tempo, a mediadora pode reformular a declaração como, por exemplo: parece que vocês estão buscando uma maneira de melhorar a pontualidade nos pedidos. Como podemos trabalhar juntos para estabelecer um sistema que ajude a garantir prazos mais confiáveis? Isso transforma a queixa-reclamação em uma oportunidade para buscar soluções. Técnica número 3. Perguntas abertas. As perguntas abertas, elas incentivam as partes a explorar os seus pensamentos e os seus sentimentos mais profundamente, promovendo uma discussão mais rica e abrangente. Um exemplo prático: em uma mediação de disputa entre vizinhos sobre o uso de um espaço comum, a mediadora pode perguntar: quais são as suas principais preocupações em relação a esse espaço e como isso afeta no seu dia a dia? Perguntas abertas, elas vão ajudar as partes a articularem melhor as suas necessidades e a entender as perspectivas umas das outras. Técnica número 4. Técnica da separação e reunião. Técnica do caucus, sessões individuais. Às vezes, a sessão individual é útil para separar as partes e discutir questões em privado, em sigilo, antes de reunir todos novamente para uma nova discussão em conjunto. Isso pode ajudar a reduzir as tensões e facilitar um diálogo mais produtivo. Quer um exemplo prático? Durante uma mediação de um conflito familiar, a mediadora pode dividir a família em grupos menores para discutir questões específicas, em sessões separadas com cada uma das partes. Após essa etapa, a mediadora pode reunir todos novamente para compartilhar os insights e as soluções discutidas em separado. Isso pode ajudar a resolver os conflitos mais sensíveis de forma mais eficaz. Técnica número 5, identificação dos interesses comuns. Descrição. Identificar e destacar os interesses comuns entre as partes pode ajudar a construir uma base para acordos e promover a cooperação. Quer um exemplo prático? Em uma mediação de disputas comerciais, a mediadora pode identificar que todas as partes têm um interesse em comum, na manutenção da boa reputação perante o mercado. A mediadora pode então usar esse interesse em comum como um ponto de partida para discutir soluções que beneficiem ambas as partes e ajude a resolver o conflito.
Técnica número 6, técnica do espelhamento. Descrição. O que é o espelhamento? É uma técnica de comunicação que envolve repetir e refletir sobre o que as partes estão dizendo. Seja reproduzindo palavras, expressões ou até mesmo a linguagem corporal. Essa ferramenta cria um ambiente de conexão e empatia, ajudando a parte a se sentir compreendida. O espelhamento pode ser verbal ou também não verbal. E é especialmente útil para acalmar as emoções intensas e incentivar a continuação do diálogo, construindo um rapport entre as partes. Quer um exemplo prático? Imagine uma mediação entre dois sócios de uma empresa que discordam sobre a divisão de responsabilidades. Então um diz: eu sempre acabo fazendo tudo sozinho. O combinado era que íamos dividir as tarefas, mas parece que só eu me esforço. A mediadora pode usar o espelhamento para demonstrar que ouviu e compreendeu. Então a mediadora diz: então, pelo que eu estou entendendo, você sente que a divisão de tarefa não está equilibrada e que você está sobrecarregado. É isso mesmo? E essa simples reformulação ajuda a validar o sentimento da parte sem julgamento, abrindo espaço para que o outro lado também se expresse. Quer outro exemplo? Do espelhamento não verbal. Então, se um participante está muito agitado, falando rápido, gesticulando, a mediadora pode adaptar-se ao seu tom de voz, mesmo para acalmar a situação, refletindo a energia daquela pessoa de forma mais controlada, para conduzir a conversa no nível mais equilibrado. Em debates políticos, presidenciais, acontece. Em um debate onde um candidato pode ouvir o seu oponente dizer: o povo está cansado de promessas não cumpridas. Precisamos de ações concretas para melhorar a economia, por exemplo. O candidato aplicando o espelhamento pode responder: você tem razão, o povo quer menos promessas e mais resultados. É exatamente por isso que no meu plano econômico prevê ações imediatas para gerar empregos e reduzir a inflação. Por que isso funciona? O político reafirma a preocupação do público e, ao mesmo tempo, direciona a conversa para a sua proposta, sem rejeitar o ponto do adversário. Essa técnica, quando aplicada com sutileza, ajuda a reduzir tensões e criar um ambiente propício para a construção de um acordo. Técnica circular narrativa, minha queridinha. Pergunta circular narrativa é uma estratégia utilizada em mediação e negociação para ampliar a percepção sobre as partes em torno de um conflito. Diferentemente da pergunta diretas e lineares, essa técnica incentiva a reflexão ao explorar diferentes perspectivas da mesma situação. Seu objetivo é promover a compreensão sistêmica, ajudando as partes a enxergarem o impacto das suas ações e dos seus sentimentos na dinâmica do conflito. Como que funciona? Pergunta circular narrativa segue 3 etapas: exploração das percepções, indagações que levam a parte a descrever como enxerga o outro naquela situação. Perspectiva do outro, questionamentos que incentivam a pessoa a se colocar no lugar do outro. 3. Reflexão sobre o futuro, perguntas que estimulam a construção de soluções, considerando as informações exploradas. Exemplo na prática de uma mediação empresarial. Cenário: 2 sócios estão em um conflito porque acreditam que o outro, não respeita o ponto de vista do outro. Posicionamentos na tomada de decisão. A mediadora fala: se perguntássemos ao seu sócio como você acha que ele descreveria a sua postura nas reuniões. Por que funciona? Essa pergunta leva a pessoa a refletir sobre a visão do outro e estimula a empatia,
se colocar no lugar do outro, né? A autorresponsabilidade, a mediadora. O que você acha que mudou na relação de vocês desde que iniciaram a empresa até agora? Qual o impacto dessa pergunta? A parte começa a construir uma narrativa sobre a evolução da relação, reconhecendo momentos positivos e mudanças ao longo do tempo. Mediadora, se hoje vocês chegassem a um acordo, como acredita que essa decisão impactaria a equipe e os negócios daqui a 6 meses? Qual o efeito? Direciona a reflexão para o futuro, incentivando uma abordagem colaborativa para a solução do conflito. Conclusão: essas técnicas não apenas promovem uma melhor compreensão entre as partes, mas também ajudam a construir soluções colaborativas que atendem às necessidades de todos os envolvidos. As técnicas de mediação, elas desempenham um papel essencial na condução eficaz do processo de resolução de qualquer conflito, judicial ou extrajudicial. Elas não apenas estruturam todo o diálogo entre as partes, mas também criam um ambiente seguro e produtivo para a troca de informações e a construção de novas soluções. O uso adequado das ferramentas permite que a mediadora identifique interesses ocultos, desconstrua narrativas rígidas, facilite a comunicação de maneira clara e respeitosa. Esse assunto te interessa? Me chama no direct.